Bom dia, pessoal, tudo bom? Esses dois capítulos do livro, eles falam bastante sobre os capítulos anteriores, né? E o primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre sinergia. Sinergia, ele define como o todo é melhor do que a soma das partes, né? Eu fui procurar o que significa sinergia também, na internet, no dicionário e tudo mais. E eu descobri também que a sinergia ele está muito relacionado com a parte da medicina, onde mostra que os órgãos do corpo humano eles só funcionam se todos trabalharem em conjunto. Então o todo é melhor que a soma das partes. O nosso corpo ele é um ecossistema complexo, onde ele só funciona muito bem se todos os sistemas funcionarem juntos. E isso significa sinergia. E aí, durante todo o capítulo, ele vem trazendo várias situações na família, na empresa, no trabalho, ali na parte de educação e tudo mais. E ele sempre traz essa mesma concepção, onde junto todo mundo pode ser muito melhor do que se você for um de cada vez muito bom. Porque quando você traz um conceito de todo mundo trabalhar para a melhor forma possível daquela situação, a gente acha soluções muito melhores. E aí ele fala sobre o hábito 4, o hábito 5, o hábito 6, você fazer uma construção ali junto com a sua equipe, seja dentro de casa, seja no trabalho, e fazer todo esse movimento de pensar como que a gente vai chegar na melhor solução, no melhor dos caminhos, para ambos os lados, para todos os lados, no movimento muito sinérgico, né? Bom dia a todos. E bacana também que assim, ele traz a sinergia, né, como ápice e a concretização dos 7 hábitos, né? Porque é por meio da sinergia, que é a atividade mais dinâmica da vida e é a nossa natureza por essência, é que quando a gente encontra com o outro, né, um tem uma ideia, o outro tem uma ideia, a gente sai dali com uma terceira via, né, com um terceiro caminho, com uma terceira possibilidade. E isso abre, então, inclusive, todo o nosso potencial criativo, todo o nosso potencial de visão, né? E quando isso acontece, a gente pode, com certeza, crescer e crescer muito mais rápido, né? E com muito mais velocidade. E aí ele traz, então, a sinergia como uma necessidade muito grande, por isso que nos outros capítulos ele fala muito bem de cuidar de si próprio, né? De ter aí a sua independência para depois ter a interdependência, porque quando você vai entrar num processo de sinergia, você precisa ter uma maturidade muito grande, muito forte, porque é necessário que se haja com um coração aberto, com uma mente muito aberta, né? Disposto a ouvir o outro, disposto a entender o lado do outro, a compreender o lado do outro, e só assim então é possível encontrar a terceira via. Depois ele vai amarrar lá com o caminho do meio, né? Proposto pelo budismo, mas assim, só quando a gente consegue entrar numa discussão, numa relação em que a gente entende que o outro tem a contribuir, né? E aí ele faz uma menção aqui, quando você entra numa discussão em que você acredita que a sua verdade é a única verdade, a sua razão é a única razão, a sua solução é a única solução, você já está fadado a estar errado, porque não é bem assim, com certeza não será assim. Quando ele fala do exemplo da família dele, onde a mulher queria ir ver a mãe, que estava muito doente, e ele queria ir para o lago pescar com a família, por um momento eu fiquei pensando assim, mas que cara sem coração. A mãe da mulher está morrendo e ele não está nem abrindo espaço para conversa e tudo mais. E aí depois, quando ele começa a explicar, faz todo sentido. Porque, às vezes, assim, por mais que seja um parente, às vezes a sua relação ali dentro de casa precisa ter como é que fala? Uma chama acesa. Você precisa desenvolver boas lembranças com seus filhos. E se você não pondera um pouco de cada lado, você acaba deixando de lado uma parte. Então, quando ele começa a explicar que, na verdade, eles poderiam achar uma casa perto da família da mãe, que poderia pensar em um outro meio, onde eles conseguem abraçar todos os lados
pelo menos cada um cede um pouquinho, faz muito mais sentido. Eu fiquei pensando nisso depois, porque você lê e fala assim, cara, não é possível. O cara não pensa. Pode ser que ela não chegue no Natal. E eu digo isso porque, assim, já aconteceu comigo, num momento que tive um familiar doente, e a gente acaba se dependendo muito dessa pessoa, de ficar perto, porque, nossa, vai morrer e tudo mais. E às vezes a gente acaba deixando de lado outras áreas da nossa vida pessoal, que é muito importante, até mesmo da profissional, que é muito importante a gente sempre estar acendendo essa chama de novo, né? Bacana, e ainda sobre a sinergia, né? Ele diz que é impossível a gente encontrar sinergia num espaço em que não há respeito pelas diferenças sociais, emocionais, pelas diferenças comportamentais. Porque o mundo é por si uma dicotomia, né? Só existe o frio porque há o calor. Se não existisse o calor, não existiria o frio. Só existe as trevas porque há a luz. Se não existisse as trevas, não existiria a luz. Então, por natureza, o mundo é assim, o universo é assim, né? Ele é, por natureza, uma dicotomia. E aí, entre o espaço A e o espaço B, existe centenas, milhares, milhões de oportunidades de caminhos que não só o espaço A e o espaço B. Entre 1 e 2, para quem é de tech, há uma infinidade aí de possibilidades, né, de caminhos. E se a gente não entender isso, né, não compreender, não tiver aberto para respeitar as diferenças, a gente acaba meio que ficando em duas forças, né? Ou forças restritivas, não dá, não pode, não dá. Ou nas forças dinâmicas, né, em que tudo é possível. E aí encontrar com o social, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque também somos seres de convivência social, não dá para ser sozinho. Quando a gente consegue encontrar com esses colegas, né, humanos como a gente, e primeiro respeitando os espaços, por isso que ele pede para primeiro compreender, para depois ser compreendido, primeiro amar, para depois ser amado. Só assim a gente consegue verdadeiramente encontrar aí um caminho de sinergia. Alguém quer comentar a respeito desse hábito ainda? Acho que tem mais para explorar aqui, né? Ninguém quer comentar, gente? Eu quero, esse aí é bem rico esse tema, né? Acho que ele é essencial, aliás, ele fala conosco, né? De uma certa forma, enquanto empresa, né? Eu acho que um ponto que ele destaca é a clareza do objetivo e do objetivo certo, né? Quando a gente tem muito claro qual é o nosso objetivo, até o exemplo da família fica um pouco mais fácil de ser digerido para qualquer um dos dois lados, né? Porque qual que é o grande objetivo deles enquanto pais e enquanto marido e mulher, né? É viver plenamente a vida familiar. Esse é o grande objetivo deles, né? E o núcleo familiar deles é composto justamente por marido, mulher e filhos, né? Então a gente passa a ter uma aparente contradição, uma aparente divergência ali, ela com a preocupação com a mãe e ele com a preocupação com os filhos, né? E, na verdade, a hora que eles olham o objetivo maior, fica fácil de pensar soluções, né? E o objetivo certo, né? Aí eu acho que o grande desafio quando a gente fala de sinergia é entender qual é o objetivo, porque a gente tem vários objetivos e às vezes a gente se perde, né? Então, assim, acho que identificar qual é o objetivo certo, o objetivo maior, que aparentemente parece fácil, mas nem sempre né? Fica mais fácil de você conseguir caminhar para um movimento sinérgico. E quando ele fala das limitações, também me chamou muita atenção que não é que o respeito às limitações é importante, é natural que é. Eu acho que, na verdade, a limitação ela é a peça de encaixe da sinergia, né? Quando a gente aceita que a gente pode não ter uma visão completa ou a visão mais adequada, pode ter limitações, ou quando a gente tenta olhar com o óculos do outro, né, e tirar o preconceito das limitações e enxergar que pode ter utilidade nas ideias, é onde a gente começa a conectar. E, de uma certa forma, todos nós temos limitações. É invariável, né? Ninguém tem pleno conhecimento de tudo. A gente tem preponderância em alguns aspectos da coisa, em alguns temas, em alguns assuntos, e a sinergia ela exige a perfeição
né? O movimento absolutamente completo, perfeito. Então, a gente não consegue ser sinérgico sozinho, né? A gente precisa de alguém que, independentemente da posição, da maturidade, alguma coisa ela agrega e é esse agregar que faz com que tudo flua com muito mais harmonia e se alcance o objetivo com mais facilidade. Só fazer um complemento aqui, acho que tem um negócio bem legal sobre sinergia aqui, que trazendo para o mundo empresarial, né? Acho que ele fala aqui que o quanto é importante a gente incluir as pessoas na construção do problema para criar sinergia, né? Incluindo as pessoas no problema, a gente faz com que elas vejam o problema, se dediquem ao problema e sintam que o problema também é delas. Então, isso tudo gera sinergia entre nós para buscar uma solução. E aí isso está muito ligado à questão do ganha-ganha, né? A gente tem que buscar uma solução que seja ganha-ganha para todo mundo, seja para um terceiro que eu e o Silvio estamos buscando a solução, e também tem que ser uma solução ganha-ganha para mim possível, por exemplo, sendo de diferentes áreas, etc. Isso lá na frente, depois, ele vai encerrar o capítulo falando o quanto que é importante a gente ouvir. A gente já falou sobre isso aqui no livro, né, algumas vezes, mas ele reforça o quanto que é importante a gente ouvir o outro lado, e mesmo que a gente não concorde, né? Então ele até fala, você não precisa concordar, você pode simplesmente reconhecer e procurar compreender. E aí, uma vez que você enxerga e consegue entender e reconhecer o que a outra pessoa quer colocar ali, né, com certeza existe uma terceira via, que é buscar uma solução ganha-ganha, e aí, buscando uma solução ganha-ganha, a gente consegue realmente compreender e encontrar uma solução que faça sentido para ambas as partes, né? Então, a questão da sinergia está muito ligado a essa filosofia ganha-ganha, que ele bate muito nos capítulos anteriores aqui do livro, né? Sim. É por isso que é a ética do caráter, né? Porque se você tiver com a ética da personalidade, você não vai conseguir ser sincero e falar o que tem que ser falado, né? Sim. Perigoso. Aí te leva pro caminho errado, né? Acho que só complementando, acho que o que o César falou, por coincidência, a frase que ele citou, eu tinha sublinhado aqui também para falar, mas acho uma coisa que é bacana, que ele fala o tempo todo, e aí ele fala não só na parte da sinergia de empresa, ele fala na sinergia do relacionamento, todo o processo ele fala, que ele até abrindo aspas, assim, eles não se dão conta que a verdadeira força do relacionamento é ter outro ponto de vista. E isso, basicamente, parece, no primeiro momento, quando você fala, pô, mas sinergia não é convergir para um ponto de vista que faz sentido? Como é que ter um ponto de vista diferente é sinérgico? Mas você começa a entender que a sinergia é muito maior do que só convergir para o mesmo lugar. É maior, é a construção daquele lugar junto. E isso, quando você traz para o mundo empresarial, é fundamental, porque quando você tem a visão onde você está num ambiente seguro, que a pessoa se sente à vontade para falar, que é o que ele vem construindo do caminho todo do livro. Quando você junta com o processo do outro, poder ponderar, mas antes de escutar isso, no final você chega numa terceira via, que é o ganha-ganha, e aí você consegue chegar lá. Então, assim, acho que o que me mais chamou a atenção é que não é só pensar igual, na realidade, é os dois pensarem diferentes e juntos pensarem numa outra forma, né? Para a minha vida pessoal, mas eu acho que esse livro é riquíssimo, e o capítulo da sinergia, na minha opinião, ele grita com o nosso momento, né? O quão sinérgico a gente está conseguindo ser, e até peço desculpas para falar um pouquinho de drive aqui, e o quão claro está para nós os objetivos, né? Onde a gente quer chegar, o que a gente tem que fazer, se a gente não está se perdendo um pouquinho aí em relação aos objetivos, talvez seja natural do momento, mas eu acho que se a gente não elevar o pensamento, não tiver todo mundo sintonizado, aonde está o nosso propósito maior, quais são as etapas macro que a gente precisa, e como aproveitar essa diversidade enorme, incrível que a gente tem aqui dentro, né? Talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade gigantesca de criar sinergia, acelerar o crescimento da empresa e de todo mundo dentro da empresa, né? Não, imagina, tem até a ver com o que eu ia falar,
que é as 3 formas de comunicação que ele cita: defensivo, respeitoso e sinérgico, né? E é muito fácil a gente entrar no defensivo, principalmente porque o livro ele começa, cara, defina os seus valores, haja de acordo com os seus valores. E a partir do momento que você tem seu valor muito bem definido, é muito difícil você mudar a rota, porque daí você começa a ser muito sincero com você mesmo, e aí vem um outro ponto de vista, é difícil de aceitar uma mudança. E aí você entra na defensiva, porque eu estou nos meus valores, é difícil baixar, né, as barreiras para entrar num caminho sinérgico. E aí tem o caminho respeitoso, que ele parece que você aceita, mas que você cria uma sinergia, mas você simplesmente aceita o outro ponto de vista, mas não trabalha em conjunto, e aí entra no caminho sinérgico. Você respeita, mas existe um nível de confiança tão alto que você consegue falar sobre as coisas de forma aberta, né? Então, existem 2 pontos de vista, mas existe um ambiente ali onde a gente consegue discutir. Pô, cara, seu ponto de vista está diferente, deixa eu entender. E deixar o modo defensivo de lado, né? Então, acho que confiança eu acho que é o ponto-chave desse capítulo da sinergia. E tem outro gráfico que ele traz aqui também, que ele fala sobre as dinâmicas restritivas, forças restritivas e forças dinâmicas. E no ambiente, quais estão sendo as forças restritivas e as forças dinâmicas? E ele fala, cara, não adianta você forçar uma força dinâmica. Primeiro você tem que criar um ambiente onde você fala das forças restritivas, entende qual que é a causa, né? O Silvão fala muito de causa e efeito, entende qual que é a causa e tem que tratar ela na raiz. E depois que isso é feito, as forças dinâmicas elas começam a surgir de forma natural. E é preciso ter muita confiança para a gente trabalhar isso. Esse livro ele tem sido um marco na minha vida pessoal e profissional. E na página 335 dessa versão de 25 milhões de exemplares, ele fala muito sobre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, né? E o quanto que é importante a gente conjugar, né, e transitar pelos 2 hemisférios. Eu sempre fui uma pessoa muito cérebro do direito, muito intuitiva, muito criativo, e com baixa capacidade de comunicação, né, de verbalização daquilo que eu pensava e tinha como visão, né? Então, transitar pelos 2 hemisférios é muito importante, porque se eu tenho o hemisfério direito, que ele é intuitivo, criativo, eu tenho um lado esquerdo, que é concreto, é dual, é lógico, né? E o mundo pede para a gente muita lógica, né? O mundo pede para a gente muito concreto, né? Muito palpável. E até ali os 7 anos a gente transita bem pelo lado criativo e intuitivo. E depois, por uma série de razões, a gente vai meio que parando de transitar nesse hemisfério direito, né, do nosso cérebro, que é ali que a gente encontra grandes respostas. Estava brincando esses dias, falando com algumas pessoas, que geralmente eu sempre tinha que dormir uma noite para poder responder alguma coisa. Porque é quando eu paro e minha mente consegue se assentar e eu consigo encontrar alguns caminhos, algumas respostas. E esse exercício, né, de transitar pelos 2 hemisférios, pelo que é lógico, né, e dual e concreto versus aquilo que é criativo e intuitivo. Às vezes a gente para a nossa criação, a nossa intuição, porque a mente concreta vai dizer, não, isso não vai dar certo. Não, fica quieto, você vai se queimar, você vai falar besteira. Não tenta assim, já tentaram, né? Quando, na verdade, se está vindo uma mensagem, se está vindo uma ideia, né, que está sendo captada aí do universo de ideias, por alguma razão ela tem que ter. É só parar e refletir sobre ela, porque com certeza algum insight tem ali, né, no processo criativo. O que faz muito sentido para a minha vida é a necessidade de transitar por esses 2 hemisférios, ser capaz de ser criativo, intuitivo, e também ser capaz de ser lógico, dual e concreto. E, como o Rubens disse, né, transformar isso em ação. Transformar isso, mais do que em ação, em resultado, né, profissional e pessoal também. É legal que, até mesmo quando a gente fala em transitar de um para o outro, do lado direito para o lado esquerdo, a gente está falando de sinergia dentro do nosso próprio corpo, né? Dentro do nosso próprio pensamento. E eu queria pular um pouquinho para a parte que ele fala que ele cita o educador Reeves, que ele fala da escola dos bichos,
onde ele traz o exemplo de que o pato, ele era muito bom na natação, no voo, só que ele era muito ruim na corrida. Eu coloco outros exemplos de outros bichos, não vou lembrar de todos agora. E tem uma frase do... o esquilo, que não, ele até era bom no voo, só que o professor queria que ele saísse do chão e ele não era tão bom nisso. E aí ele fala depois no final que os cachorros do mato fugiram da escola e não pagaram as mensalidades porque eles se recusavam, eles queriam cavar e etc. E aí você tem que trazer a valorização da diversidade mesmo, da diferença de pensamentos. Entender que tem até uma frase que acho que foi o Einstein que falou que assim, você não vai conseguir medir a inteligência de um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore, né? Senão ele vai se tornar burro durante a vida inteira. E a gente precisa trazer também, se colocar na cabeça do outro e entender realmente qual que é o que está acontecendo daquele lado para a gente poder pensar em soluções juntos. Tem, em algum momento, em alguma passagem do livro, ele fala de sentar, escutar. Foi no banco, que ele vai conversar do banco e da outra empresa, e ele senta e pensa só no lado do banco. Pensa tudo que esses caras estão pensando, tudo que eles estão com medo, estão com o pé atrás, e aí depois ele traz a reflexão de começar a trazer o pessoal do banco para o lado da empresa também, para poder entender como que eles vão conseguir chegar numa solução que seja boa para ambos os lados, por mais que o banco estivesse totalmente na defensiva, né? Então, ele faz todo o exercício dos hábitos anteriores, do 4, do 5, do 6, que é o que a gente está agora, para abrir a mente de pessoas que estão com a mente totalmente fechada, totalmente sem esse pensamento sinérgico, né? E é legal porque aí quando a gente amarra lá no primeiro livro, né, então são as pessoas certas no barco, nas posições certas no barco, né? Porque aí você vai encontrar um rumo certo, né? Todo mundo A diversidade realmente ela é a essência da eficiência, vamos dizer, por natureza. Mas saber usar a diversidade em prol disso, eu acho que é o grande segredo, né? Porque não basta ser diverso se a gente não conectar os pontos em comum, e acho que os pontos em comum vão nascer, os pontos em comum eu digo, conectar essa diversidade para que ela se transforme em algo positivo, né? Todo mundo tem limitações e tem talentos. Não adianta a gente conectar só as limitações, a gente precisa anular as limitações e conectar os talentos. Eu acho que nesse aspecto que a diversidade se torna muito rica. E unir os talentos em torno de um objetivo comum, senão você fica uma coisa meio perdida. E isso eu não estou falando à toa, é porque muitas vezes a gente vê isso, parece que o importante é ser diverso, ponto. Não. A diversidade ela tem um valor, por isso que é importante ser diverso, mas a gente precisa, então, utilizar essa diversidade a nosso favor em torno de um objetivo maior, seja ele qual for. E um ponto fundamental para que isso aconteça, o caldeirão onde tudo isso vai se processar, eu acho que é um ambiente de confiança que ele fala muito, né? A gente tem que se sentir à vontade para poder liberar as nossas limitações, deixar elas ficarem exacerbadas para que alguém perceba, então fala, poxa, esse cara tem talento, tem limitações, vamos olhar o talento dele, não só focar nas limitações, mas ele tem limitações, porque acho que a pior coisa que pode acontecer também é a gente ficar esperando respostas totais de quem não tem condições de dar essas respostas, e a pessoa ficar se sentindo no dever de dar todas as respostas, e ela não tem capacidade de dar a resposta, ela vai dar a resposta errada. Então, acho que isso exige um exercício de humildade que passa por um ambiente de confiança, onde as pessoas sabem que eu tenho limitações, mas tenho talentos, vamos focar nos talentos, vamos conectar com o talento do outro, construir uma engenharia onde a gente tem um objetivo muito claro e a gente quer chegar nele o mais rápido possível. Resumindo, acho que essa é a essência da sinergia, né? Juntando, acho que da essência, a comunicação, que você, na verdade, do pensamento, né, que a gente estava de falar muito também, que o livro O Rápido Devagar, né, você pega as duas, lá direita e esquerda, ele explora muito isso, né, como você conseguir. Mas ele tem uma parte aqui da sinergia que eu acho que a gente pode ter ação e tudo mais, só que se a gente não souber fazer uma comunicação sinérgica, porque a comunicação ela é muito intrínseca, né? A comunicação ela acontece todo momento, todo segundo da empresa e da sua vida.
E se você não souber fazer uma comunicação, você tem um problema muito grave. Porque eu conheço muita gente que tem princípios e valores muito fortes, que crê em muitas coisas, só que o cara não sabe se comunicar. E você acha que o cara é um escroto, assim, é um cara extrema, mas ele segue os princípios de vida dele. Então, na hora que ele começa a falar aqui da comunicação, eu até deixei todos separados essa parte desde o começo, que muitas pessoas jamais experimentariam essa energia, mesmo em grau moderado, seja na família, seja em outras interações. Elas foram treinadas e educadas dentro da comunicação defensiva e protetora, para crer que a vida e os outros não são dignos de confiança. Então, você criou um mega ambiente defensivo, de confiança, só que o ambiente de confiança é só aquela reunião. Saiu daquela reunião, o cara já não pode falar. Tudo que vai voltar para aquela reunião não vai acontecer de novo. Foi uma vez. Então, o trabalho diário, de você fazer a comunicação sinérgica, de você fazer... Sabe, diariamente você está aberto a escutar, mesmo quando você está no ápice de problemas, isso é difícil. Essa é a grande complexidade do dia a dia da empresa. Porque é simples, você pegar e falar assim, vamos fazer uma reunião, gente, que é um ambiente de confiança, lembra onde que eu falei, lembrança de onde que eu falei, todo mundo cria, muito bonito. Dá uma semana, 2, 3, dá 2 meses. No segundo mês, você já está cortando o cara no Discord ou no chat, ou não está respondendo ele. Vai voltar para uma reunião, ele não vai mais ser aquele mesmo cara de 2 meses atrás. Manter essa comunicação sinérgica, ela é muito complexa. Ela é muito, muito complexa. Acho que você está falando da Drive, mas tipo assim, eu pego dentro do Alfred, mesmo que seja um grupo menor, ela é complexa, porque você tem que passar você para os líderes para os liderados, os liderados para os companheiros. E essa comunicação, se ela não tiver uma missão, assim, um valor muito forte no que a gente está falando, eu acho que até verdadeiro, né, no que nós estamos falando, vai chegar na ponta, ela vai se dissipar assim. E as técnicas de comunicação elas têm que ser muito aprimoradas também. Eu falo muito de comunicação porque ele bate um pedaço só que para nós, assim, eu vejo uma grande dor nossa é a comunicação. Eu não sei se é só nossa, mas eu acredito que muitas empresas, até na família, né? Acho que até dentro da família, o jeito que você responde é importante. A questão da sinceridade e da autenticidade, né? Eu acho que sim, a comunicação ela é show, mas assim, se você numa reunião fala para todo mundo se abrir, todo mundo se abre, mas no ato seguinte já não pode mais falar, então aquela reunião não foi verdadeira, ela não foi sincera, ela não foi autêntica, né? Eu falei aquilo que se esperava que eu falasse, mas eu não acredito naquilo. Por isso que eu acho que às vezes esse livro ele tem um poder transformador, como o Daniel até lembrou na última reunião, e ele tem um caráter filosófico, que eu acho que é isso que de fato muda. As lições dele não são de fora para dentro, como ele mesmo diz, é de dentro para fora. Então, mais do que a comunicação sinérgica, é você de fato acreditar no que você fala, né? Você praticar o que você fala. Porque eu acho que onde menos vai sair é numa reunião. É no dia a dia que, de fato, a gente vai descobrir um monte de coisinha que traz oportunidade de transformar a companhia. Na reunião, pelo contrário, muitas vezes as pessoas estão até inibidas, né? Ou então estão se vendendo, fala sem saber se é aquilo mesmo que queria falar. Então, acho que aí tem, além da comunicação, a questão da verdade. Será que ele está realmente entendendo aquilo? Será que ele está realmente comprado naquela missão? Então aí entra o banco, né? Talvez das emoções. Eu queria destacar também uma parte que eu achei bem importante, dando um passo para trás até antes de falar de comunicação e nessa relação interpessoal para buscar a conexão com as sinergias, com os pontos fortes de cada um. Um ponto que eu acho que ele destaca bem interessante aqui é que antes dessa sinergia você tem que buscar a sinergia intrapessoal, né? Porque não adianta nada eu ter esse foco em ter uma comunicação, mas se eu não tenho segurança de quem eu sou, quais os meus pontos fortes e fracos, né? Então, primeiro, acho que é uma coisa de dentro para fora, para aí sim eu buscar no outro, porque se eu não tiver esse hábito, esse exercício constante de estar buscando mudar meus paradigmas, como é que eu vou enxergar um ponto forte diferente do meu, né? Senão, acho que eu vou mais moldar uma pessoa, eu vou enxergar mais enviesado para o mesmo do que eu tenho para oferecer e acabo não enxergando diferenças que aí sim vão somar e criar essa sinergia, né? Então, acho que é até um ponto que ele já destaca em outras partes, mas primeiro é de dentro para fora antes de buscar essa conexão aí. Essa comunicação sinérgica, ela é
bem delicada, né, para se ter. Eu já participei de muitas reuniões na Drive em que a orientação era, não, vamos contrariar muito não, para não ficar se queimando, né? Deixa a coisa fluir aí, não se expõe muito não. Já aconteceu isso muito no passado. Era temerário isso, por isso que a gente talvez tenha patinado muito tempo em muitas coisas. Existe no TED uma palestra, eu não vou lembrar o nome da palestra, acho que é a doutora Amy Curry, que ela é uma cientista que ela resolveu estudar o cérebro. E no processo dela estudando o cérebro, não sei se vocês já assistiram essa palestra, ela teve um AVC. E ela estava justamente tentando estudar o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Então, eu vou depois passar o link para quem quiser assistir, e ela começa a perceber em que momento ela está sendo, durante o AVC, utilizando o hemisfério esquerdo, lógico, concreto, dual, e o momento que ela estava vivendo a experiência do cérebro direito. Então, é um experimento científico que vale a pena depois a gente assistir. Para quem é cético em relação ao hemisfério direito e esquerdo, acho que vale muito a pena, contribui muito aí para a gente entender o que está rolando na nossa mente. Assim, a ideia desses 3 livros nessa sequência foi incrível, maravilhoso. Se me permite aqui uma opinião, eu acho que a gente poderia até, inclusive, pegar os 3 e fazer um compilado, uma revisão, uma ação, para ver o que a gente amarrar as pontas de um com o outro. Porque se a gente parasse nesses 3 livros e vivesse esse ano a experiência dos 3 livros, a gente estaria em uma outra esfera, né, em outro nível de pessoal e profissional. Bom, a gente entra agora, então, no último capítulo. No último hábito. E ele fala sobre afinar o instrumento. Quando a gente fala de afinar o instrumento, não dá para não lembrar de uma história que... um conto, né? Que eu não vou lembrar quem que foi, mas foi algum presidente dos Estados Unidos falando que se ele tivesse 1 hora para cortar uma árvore, ele passaria 45 minutos afiando o machado, né? E é importante a gente tá com todas as esferas da nossa vida, e aí ele divide em 4, né? Física, mental, social e espiritual. É muito importante a gente estar com equilíbrio e tá sempre afinando o nosso instrumento em todos os âmbitos. Então, mental, social, até exercício físico. Ele, no final do livro, ele fala, um dos desafios que ele põe pra gente é fazer um exercício físico, colocar isso numa rotina. E às vezes é muito difícil pra gente. A gente acha que eu não tenho tempo, eu não consigo, amanhã eu vou, segunda-feira que vem eu começo. E para tudo, né? Seja espiritualmente, às vezes você fala, não tenho tempo de ir no centro religioso da sua preferência, da sua crença. Não tenho tempo de fazer nada, eu trabalho das 5 da manhã às 10 da noite. E é muito importante a gente parar um pouquinho e analisar qual área da nossa vida a gente está negligenciando. E ter um equilíbrio entre essas 4. Né? É importante a gente saber sempre onde a gente pode melhorar, porque a gente sempre pode melhorar. E a gente sempre pode buscar o que a gente não tá fazendo. Então, é um equilíbrio, é uma balança, né, de 4 pontas, onde a gente vai ter que pensar muito mais, né, se refletir muito mais as nossas atitudes, os nossos passos, nosso passo a passo aí durante a nossa semana. Assim, eu sei que aqui não é o AA, né? Mas eu estou há 45 dias sem me drogar, do ponto de vista de substâncias químicas autorizadas. Dei uma bica em todos os meus remédios e passei a fazer o básico: cuidar do meu sono, cuidar da minha alimentação e fazer algum tipo de atividade física. Existe um canal aí no YouTube, Pedro Cortez, não vou lembrar agora exatamente, Calabresa, quase igual, né? Que ele fala assim, cara, se você quer mudar um hábito, esquece, faz o arroz e feijão.
Cuida do sono, da alimentação e da atividade física. Você não vai conseguir mudar nada se você não vier por essa base. Porque depois o próprio livro vai falar que uma coisa retroalimenta a outra, que uma coisa impulsiona a outra. Então, se você não é capaz de cuidar, né, de tirar o celular do lado da sua cama e dormir no horário regular e acordar no horário regular, você vai querer mudar o quê, filho? Não vai mudar outra coisa. E aí, a partir desse momento, né, quando eu dei a bica nos remédios aí, e voltei a fazer meditação, eu sabia o que eu precisava fazer. Só que a gente se consome, a gente é engolido por uma força que parece que prende a gente. A gente sabe qual é a essência humana. A gente sabe a missão, né, de cada um aqui na Terra. Se alguma coisa está precisando de remédio para outra, alguma disfunção tem nessa relação. Né? Alguma coisa não está muito normal. Né? A menos que seja aí um problema neurológico, alguma outra coisa de outra esfera. Mas, em tese, para o ser humano, ele tem as ferramentas, ele tem as capacidades para encontrar caminho. Quando eu parei de tomar o Ritalina, porque eu quis tomar Ritalina para ser inteligente, participar das reuniões, não falar besteira, como eu falava. Mas aí eu me tornei outra pessoa, não era mais eu. Não era mais o Silvinho, natural, espontâneo. Daí eu dei uma bica nesse remédio e vou resolver isso na minha mente, com esses princípios, cuidando da física, emocional, espiritual e mental. Eu me permito estar compartilhando um pouquinho da minha visão, porque isso bateu muito em mim e está me colocando num protagonismo de novo, né, da minha história, da minha vida, porque é da essência humana. E aí ele vem falar aqui muito sobre qual é a missão, né? Não é sobre não é sobre eu ter um cargo, eu ter uma função, eu ter um salário, é sobre nós. Né? E aí quando ele pega todos os capítulos que ele vem tratando disso sobre nós, e sim, do ponto de vista da empresa, porque a empresa não consegue fazer os impactos que ela faz na rua se ela não tiver um resultado. Né? Porque a gente não vai captar investimentos, recursos, se a gente não conseguir entregar um resultado a contento. E no meio do caminho, tem um monte de gente que a gente está impactando, né? Seja em qual das frentes que forem, qual das empresas que forem. Isso é muito interessante porque, se a gente não conseguir fazer o arroz e feijão, o Dani sempre fala isso, né? Faz o arroz e feijão. Não vai mudar o teu hábito se não começar pelo básico. Não tenta ir lá por cima porque vai dar ruim. Né? Se você não consegue entrar nessa... estou numa paz de espírito. Você não vai conseguir entender o outro, você não vai conseguir parar para ouvir o outro. Né? Cara, parabéns pela iniciativa. Acho que começar pelo arroz e feijão é essencial. Às vezes a gente se depara com vícios nossos, não só em drogas, remédios, até mesmo atitudes, né? Algumas atitudes viciosas que a gente tem, ruins para o nosso dia a dia, até mesmo em relações interpessoais, assim, no trabalho. E quando você para refletir, quando você para realmente pensar o que eu estou fazendo e o que isso me agrega, você acaba trazendo novas experiências, novas mudanças de vida. Eu estou aí também numa luta, estou tentando parar de fumar, e eu comecei pelo básico. Comecei, tipo assim, vou tirar dos momentos... É um vício químico, né? Mas a gente consegue, né? Mudando a rotina, entrando, fazendo exercício físico, iniciando, comendo mais saudável, tendo uma rotina bem definida, você consegue fazer muita coisa, né? Aí, puxando o gancho do primeiro livro lá, a gente fala da Marcha das 20 milhas, né? De pouquinho em pouquinho, todo dia, a gente muda um hábito, a gente cria um hábito, cria uma nova forma de viver. E o hábito, ele não é criado em 21 dias, que nem o pessoal fala, e tudo mais. É toda uma cadência, é uma coisa de 3, 4, 5 meses, onde você realmente faz aquilo se tornar parte da sua vida. Né? Um exercício físico ele só vai ser necessário para você mesmo quando você tiver prazer em acordar e falar, não, eu preciso disso, me dá uma nova
um novo dia a dia, todo dia que eu faço esse exercício ou que eu pratico algum outro hábito que eu criei recentemente, né? Por exemplo, o hábito da leitura. É algo que eu não tinha, eu sempre gostei muito de ler, mas não dá tempo. E aí eu criei algumas rotinas, né, durante a semana, onde agora eu não fico me atropelando para chegar aqui na segunda-feira, tipo, eu li ontem à noite. Não, eu estou lendo ao longo da semana, isso vai te dando mais tempo para fazer outras coisas também, né? Fica prazeroso, né? Esse é um livro que não é para ser lido, isso não é um livro que é para ser estudado, esse é um livro que é para ser vivido, né? E aí é essa experiência que é muito importante. Vou passar aqui a palavra. Porque uma das coisas mais importantes na empresa, eu acho que a gente continuar aprendendo, estudando, né? E isso que a Drive promove às segundas-feiras, a SEV, na verdade, ou a Drive promove para todas as empresas da SEV, é muito rico e eu não sei o quanto todos aproveitam isso. Todos os que são convidados estão participando, estão vindo, estão fazendo o aproveitamento disso, né? Então, eu queria fazer um apelo aí para que a gente compartilhasse essa prática como uma prática bacana. E me parece que existe um certo receio, né, de sentar nessas duas cadeiras e aquela tensão. Eu acho que o propósito não é testar o conhecimento de ninguém ou testar a disciplina do quanto leu. É a gente compartilhar ideias, né? Não precisa, na minha opinião, nem ser feito um resumo do que foi lido, porque todo mundo já leu, mas trazer pontos de vista sobre o que foi lido seria até mais rico. E eu acho que quando a gente entende o propósito dessa dinâmica, fica mais leve para todo mundo. Ninguém vai ser julgado, avaliado pela capacidade de síntese do que foi lido, mas sim, justamente pelo que nós falamos, a capacidade de trazer uma visão diferente, às vezes dentro de uma simplicidade tremenda, mas que nos coloca para pensar e abre esse debate, né? Então, das renovações que ele sugere é a mental através da leitura, e a Drive está convidando todo mundo para fazer isso, e será que todo mundo está fazendo da forma correta? Eu acho isso riquíssimo. Não é uma escola, né? Legal quando você se identifica com uma parte do livro, essa parte acaba fixando mais, né? O Silvinho comentou de maneira superficial ali sobre o caminho do meio, né? Que é uma filosofia budista. Não vou contar a história inteira aqui, mas essa filosofia mudou a minha vida completamente, então acaba aproveitando ali. E ela não funciona só ali para o capítulo da sinergia, acho que para o capítulo de afiar o machado ali também, de afiar o instrumento, também funciona muito bem. Siddhartha Gautama era um príncipe, o Buda, e ele viveu os dois extremos. Ele viveu a parte de excessos, ele tinha muito dinheiro, muitas mulheres, vivia em festas lá na época, não era balada, mas era festa. E também viveu o caminho das privações, de meditação profunda, isolamento, privação de alimento, de água. E ele viu que nenhum dos dois caminhos ajudou ele a chegar no resultado que ele queria. E aí tem uma historinha, ela é um pouquinho longa, não vou contar, mas ele encontra no caminho do meio o caminho da evolução. Basicamente, a filosofia diz que a evolução está no equilíbrio. Não existe evolução sem equilíbrio. Eu sei que no capítulo 4 aqui ele coloca um pilar a mais ali, né, o social ali, mas a filosofia dos 3 pilares, corpo, mente e espírito, ela faz muito sentido. Imagina como se fosse um tripé da câmera lá. Se um dos tripés não evolui, ou só um evolui, uma hora o tripé cai. Eu vou me dedicar aqui 100% no trabalho e vou aqui focar na minha mente, só uma hora o teu corpo mingua, uma hora o teu espírito enfraquece, e tudo que você construiu na parte mental cai. E assim funciona, eu usei a parte mental aqui somente como um exemplo, mas ela acaba caindo. Então, falando um pouquinho ainda de evolução, tem uma pirâmide de conhecimento, né, o quanto você consegue absorver um conhecimento, chama pirâmide de Glaser, alguma coisa assim, que mostra o quanto você consegue evoluir o seu conhecimento com diversas atividades. Ler, por exemplo, você absorve 10%, e o que a gente está fazendo aqui, que é ensinar, que é você estudar para ensinar, é 95% de absorção. Então isso aqui, como você mesmo disse, é um caminho essencial para a nossa evolução, para a gente afiar o machado. É uma rotina que a gente cria para afiar o machado. E aí, para finalizar, o Silvinho também comentou, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que praticar atividade física. Se todo mundo parar para pensar em uma pessoa de sucesso,
um exemplo lá, você sabe qual que é a rotina desse cara, você sabe qual que é a rotina dessa pessoa. Você sabe que ela pratica atividade física, você sabe que ela estuda, você sabe que ela é uma pessoa comunicativa, que tenta criar sinergia com as pessoas, que ela é uma pessoa boa, com índole, com honestidade, com valores, com princípios. A gente sabe, no final do dia, o que a gente precisa fazer. A gente só não faz porque a gente não enxerga que a gente precisa afinar o instrumento em todos os cenários da nossa vida. Mas a gente sabe, no fundo a gente sabe. Seguindo um pouco o que o Alan falou, também é um assunto que a gente falou em algumas pílulas, que é ser consciente nas ações que a gente está fazendo. Então, as leituras dos livros faz com que a gente pegue as situações que a gente vive do dia a dia e olhe de fora, né? Então, hoje, eu particularmente, muitas vezes, às vezes estou perdendo tempo mexendo no celular e eu falo, putz, podia estar lendo um livro, cara. Porque falta 10 páginas para ler e eu não li o livro ainda. Então, eu acho que a leitura e todo esse movimento que a gente está fazendo acaba fazendo a gente, tudo que a gente vive ali, começar a olhar de fora e falar, putz, será que eu estou fazendo da forma certa? Será que eu estou escutando a pessoa corretamente? Será que eu estou tendo uma escutativa com as pessoas? Então, para mim, esse ponto particularmente está pegando bastante, porque eu acabo me olhando das situações que eu estou vivendo. Então, acho que é muito importante isso que o Alan falou, né? A gente sabe o que precisa ser feito e agora com o conhecimento que a gente está absorvendo aqui, ainda pega mais profundo ainda, porque não é só um negócio que a gente deixou adormecido. O que a gente conversa aqui, eu vou viver ali no dia a dia e aquilo vai me bater, porque eu tenho um conhecimento mais profundo sobre isso. Um assunto que você falando, cara, me lembrou muito uma passagem que ele fala aqui, de um amigo dele que é PhD, acho que em fisiologia, se não me engano, que ele ia para levantar halteres, né? E aí ele fala, não, só quando eu te pedir ajuda você segura o halteres. E aí o cara sentia dor. Aí ele, mas por que você está sentindo dor? Ele, não, a fibra ela só vai ficar forte quando eu rompo aquilo que quer. E basicamente o que a gente está fazendo aqui é romper uma fibra, só que não uma fibra física, mas uma fibra de um hábito ruim ou de não botar um hábito. Então é romper a fibra de estar procrastinando em vez de estar estudando, de estar afiando o machado errado, de estar indo por muito esforço sem pensar um pouquinho. E aí, na hora que você falou para mim, eu li exatamente aquilo que ele fala lá no capítulo, que ele tinha que fazer força para poder sentir dor. E aí, quando ele parou, falou, beleza, daqui a 48 horas essa fibra está mais forte. Acho que é isso que a gente faz toda segunda-feira. A partir do momento que você cria o hábito de ler, e aí esse hábito ele não precisa estar aqui, só aqui agora, ele precisa estar na tua vida. Então, como ela falou, acho que tem que sair daquele hábito de, eu tenho que ler um dia antes porque eu tenho que ir lá para não passar vergonha. Não é isso. Quando você cria esse hábito de, você rompe a fibra de ler um dia antes para não passar vergonha e vira um hábito de você realmente estar entendendo o porquê daquilo ali, aí aquilo ali virou uma rotina e aí o próximo hábito é mais fácil, depois é mais fácil, e até o momento que ele volta a ficar difícil. Aí você tem que romper uma fibra de novo, né? É engraçado você falar isso daí da questão do hábito. Eu tô com o hábito de ler todo dia 10 páginas, um pouquinho por dia, pílulas por dia, para não chegar no último dia e acontecer isso. Nas primeiras reuniões eu acabava fazendo isso. Eu tenho que ler para não passar. É literalmente isso. Depois eu falei, não, tem que tornar o hábito de ler semanalmente. E no domingo eu faço resumo. Aí eu vou pro meu quarto, tem uma poltrona lá, eu sento, coloco o notebook na cama, minha anotação, minha esposa senta para me ouvir. Então eu vou passar para ela o aprendizado do que eu peguei na semana. E a gente está estudando junto em casa. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Meu filho estava num quarto, minha filha no outro, eles começaram a ouvir. Os dois sentaram na cama para ouvir eu falar do livro. E eu falei, foi muito lindo ontem. A família toda, a TV desligada, e já faz um tempo que a gente mal tem visto televisão. Então a gente tem curtido muito o momento em família. E eu falo que o hábito 7, na hora que veio de afinar o instrumento, é interessante que se você não tiver uma coisa pendendo aqui do instrumento desafinado, você não vai tocar. Se tiver uma corda desafinada do violão, não vai sair a melodia. E aqui, se a parte física não está afinada, falta alguma coisa em casa. Na emocional, na espiritual, na mente. E ontem foi muito linda essa questão nós 4. Aí hoje eu falei, nós vamos almoçar junto hoje, né? Falei, a gente quer falar um pouquinho do livro de ontem. Vocês vão me passar o que vocês entenderam,
pensem para amanhã a gente bater um papo sobre isso. Então é legal, eu estou conseguindo envolver a família dentro desse livro. Então tem sido muito valoroso para minha casa, sabe? Eu falo, primeiro a gente tem que mudar nós para poder expressar para os outros. Porque não adianta você querer fazer algo para mostrar para as pessoas. Não, até comentei com o Silvio esses dias para trás. Eu estou fazendo dentro da minha casa, para mim. Aí você consegue refletir para as pessoas. O Rafa, mas é engraçado que você está fazendo uma coisa que ele recomenda na parte 1. Ele sugere que se faça isso, que a gente leia e depois compartilhe com alguém, com outro. Legal. E até os próprios hábitos são isso, né? Ele fala, primeiro